Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos calcular a aresta e o volume de um octaedro inscrito em um cubo. Vamos para a questão. Um octaedro regular está inscrito em um cubo de aresta 1 cm, de modo que seus vértices são os centros das faces do cubo, como apresentado na figura abaixo. Letra A. Determine a medida da aresta do octaedro. B. O volume do octaedro. Então vamos calcular a aresta. Para calcular a aresta, eu destaquei aqui dois segmentos. Esses segmentos ligam o vértice do octaedro, que é também o centro da face do cubo, liga esse vértice ao ponto médio de uma das arestas do cubo. Nós podemos afirmar aqui que ele mede 1/2 por causa disso. Ele vai do centro até o ponto médio da aresta. Como a aresta do cubo mede 1 cm, então cada um desses segmentos medem meio centímetro, ou 1/2, 1/2. Sabendo disso, nós podemos ver aqui que a aresta do octaedro ela nada mais é do que uma hipotenusa desse retângulo aqui, que é formado entre a aresta e os dois segmentos em vermelho que eu destaquei aqui. Aqui forma um triângulo retângulo. Mas também eu posso calcular essa aresta considerando que ela é a diagonal de um quadrado, cujo lado mede 1/2. Então, como ela é uma diagonal de um quadrado, a gente pode dizer que a aresta vai ser L raiz de 2, que é a diagonal de um quadrado, onde L aqui vale 1/2. Então, a aresta vai ser... lembrando que isso pode ser demonstrado pelo Teorema de Pitágoras. Então, a aresta vai ser 1/2 multiplicado por raiz de 2. Logo, a aresta será raiz de 2 sobre 2. Então, já calculamos a aresta. Essa medida é em centímetros, porque a aresta do cubo também é em centímetros. Agora vamos para o volume do octaedro. Para calcular o volume, eu destaquei aqui outro segmento, que nada mais é do que um eixo que passa pelo centro, tanto do octaedro como do cubo, e ele tem medida igual a 1 também, porque ele é da altura do cubo. Isso aqui nada mais é do que a altura do cubo. O volume de um octaedro ele pode ser considerado igual ao dobro do volume de uma dessas pirâmides de base quadrangular que a gente pode dividir o octaedro. Se você observar, o octaedro ele pode ser dividido em duas pirâmides, pirâmides que têm a mesma base, melhor dizendo. Sabendo disso, nós podemos afirmar que o volume desse octaedro é 2 vezes o volume de cada pirâmide, considerando que a pirâmide tem a altura que vai do ponto médio aqui destacado, que é o ponto médio desse segmento verde, até o vértice da parte de cima da pirâmide, que é o centro da face do cubo. Então, a área da pirâmide é 1/3 da área da base, melhor dizendo, multiplicado pela altura. Então, aqui eu tenho 2 vezes a área da pirâmide, 2 vezes 1/3 da área da base multiplicado pela altura, considerando que a base é esse quadrado formado pelos pontos que são os centros das faces do cubo, esses 4 pontos aqui. Vamos então para o cálculo. A área da base, a base aqui é um quadrado, e o lado desse quadrado é a aresta do octaedro, que a gente já calculou anteriormente. Então, a área da base é o lado ao quadrado, porque a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, é a medida do seu lado ao quadrado. Por isso que eu coloquei aqui A de aresta
ao quadrado, no lugar da área da base. Então vamos ter aqui, calculando somente essa parte em vermelho por enquanto, nós vamos ter que a aresta ao quadrado será raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 2 sobre 2 é o valor da aresta do octaedro. Então, calculando isso, nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, e o 2 aqui do denominador ao quadrado, que dá 4. No final, nós teremos esse produto dessas frações. Então, nós vamos ter 1/6 como o volume do octaedro, 1/6 de centímetro, já que a aresta do octaedro é em centímetros. Aqui basta você multiplicar 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que dá 4 no numerador, e 3 vezes 4 vezes 2, que dá 24 no numerador. 4 sobre 24 é equivalente a 1/6, simplificando aí. Então, pessoal, nesse vídeo era só isso mesmo. Assim nós calculamos a aresta e o volume desse octaedro inscrito. Não era uma coisa tão difícil, mas exige um certo conhecimento, principalmente se tratando de arestas, diagonais, diagonal do quadrado e o volume de uma pirâmide, ou diretamente na fórmula do volume de um octaedro. Mas se você dividir o octaedro em 2 pirâmides, basta calcular o volume de cada uma e o volume de uma delas e dobrar. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se ajudou você de alguma forma esse vídeo, eu peço que você compartilhe, você curta. E se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva. Vai estar me ajudando muito com isso. Até a próxima.